De volta ao seu programa, e hoje a gente está falando de um assunto tão polêmico, né? Exercício físico. Todo mundo sabe que tem que fazer, todo mundo sabe que é bom fazer o exercício físico, mas a grande dúvida é: como é que eu saio de debaixo das cobertas, nesse friozinho que já está começando a fazer em todo o Brasil, para ir fazer exercício físico? Como é difícil, né? Tenho certeza que aí você está concordando comigo dessa realidade, mas a gente tem que parar de preguiça e tem que fazer um exercício físico. Vou voltar aqui com a Liliane. Eu estava falando antes do intervalo chegar sobre essa questão dos suplementos. Não vou nem falar anabolizantes, estou falando de suplementos. Então, muitas pessoas entram na academia e acabam procurando o nutricionista para ter informações para o suplemento e não para a alimentação de um modo geral. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, Liliane? Bom, as pessoas elas acreditam que o resultado, né, vai chegar mais rápido ou só vai ter resultado se tiver o uso de algum tipo de suplemento. E na verdade não é assim. Na verdade o suplemento, o próprio nome já diz, vem para suplementar uma alimentação saudável desde que tenha uma necessidade. Né? Já me adiantando um pouquinho no assunto de proteínas, a gente acaba tendo o maior foco, né, da suplementação são as proteínas. Só que a gente acaba tendo a necessidade, né, uma pessoa ativa, que na verdade não seria um atleta, né? Mas uma pessoa que faz atividade física com uma certa frequência por semana, ela precisa de 0,8 gramas de proteína por quilo de peso. Isso significa que uma pessoa de 60 quilos, ela precisa de 40 gramas de proteína por dia. É o que o corpo dela dá conta de absorver. Aí chega nas orientações, né, de academia e acaba acontecendo que ela não tem que tomar 60 gramas de whey protein. Então, aquilo que ela precisaria por dia, ela vai jogar mais... mais do que ela precisa no mínimo. Muito mais do que ela precisa no mínimo e ainda vai comer os alimentos proteicos durante o dia. Então, provavelmente, esse rim vai ficar sobrecarregado e não vai dar uma resposta, porque o corpo não tem capacidade de absorver mais proteína. Essa proteína vai se transformar em gordura no corpo. Agora, vamos polemizar. Professor de educação física, você concorda com ela? Porque vocês muitas vezes indicam, né, para que o pessoal na academia procure um suplemento, como é o nome? Suplemento alimentar. Então, eu particularmente não gosto de indicar a ninguém suplementos. Já não deu polêmica, poxa por causa vida. disso mesmo, porque eu acho que é assim, tem que ser cada um na sua. Entendi. Eu não posso dar um atestado que a pessoa está apta para treinar, quem faz isso é o médico. Quem faz a dieta é a nutricionista. Então eu acho meio chato essas pessoas que tentam invadir o espaço do outro, é cada um na sua. Então, a gente sabe, eu tenho conhecimento do que é um alimento proteico, do que é um whey protein, do que são os suplementos alimentares, mas eu tenho isso pra mim. Se a pessoa tá usando, eu tenho que ter esse conhecimento para poder aproveitar ao máximo do que ela tá usando. Claro. Eu não vou indicar pra ela, mas se ela me fala, eu tô tomando tal coisa, então tá bom, vamos fazer de uma forma que podemos utilizar isso da melhor forma possível. Agora, é até legal vocês que têm informação, olha, professor, estou usando não sei quantos miligramas e tal. É legal vocês também, mas já procuram um nutricionista? Tem alguém que tá dando esse acompanhamento para vocês, né? Porque pode ser muito perigoso. O amigo passou pro amigo, que ouviu de um tal professor, mas o amigo era um cara enorme e aí o outro é pequenininho, né? Então vai essa medição de pessoa para pessoa, né? Não, exatamente. Tem que respeitar a individualidade de cada um, né? Porque somos todos diferentes diferentes. Cada um, às vezes, tem uma diferença que isso tem que ser avaliado por uma nutricionista para saber a dieta correta para cada pessoa. Agora, Fernando, vamos falar sobre primeiros passos aí para iniciar uma vida de exercício físico. Existe um melhor horário para a pessoa ter a prática de exercício físico? Então, já foi provado que não existe um melhor horário, manhã, tarde, noite, não existe. O importante é a pessoa praticar o exercício. Agora, o horário vai de cada um. Tem gente que se sente melhor treinando no período da manhã. Tem gente que já se sente melhor no período da tarde. Tem alguns que gostam daquela badalação da noite, que é o horário mais movimentado de academias, parques e etc. Então, vai de cada pessoa esse... Às vezes não vai nem tanto do gosto da pessoa, mas também da disponibilidade, né? Isso, também. Uma pessoa, por exemplo, que tem que chegar cedo no trabalho, ela só vai conseguir fazer o exercício à noite. Mas mesmo assim, vale ressaltar que é super válido, né, Fernando? Sim, o exercício é válido em qualquer horário. Qualquer horário. Qualquer horário.
se protegendo do sol, né? Para quem faz um exercício fora da academia, né? Pensou todo dia a pessoa lá no sol do meio-dia, fica pesado, mas aí a pessoa vai controlando o que vai ser mais tranquilo para ela, né? Sim, exatamente. Só que no caso, se a pessoa faz uma atividade ao ar livre, ela não vai se sentir bem fazendo ao meio-dia, claro, no sol. Então, essas coisas assim, é o horário que você se sente bem. Você se sente bem? Tal horário, então tá faz tranquilo. nesse horário. Não vamos também, tem gente que pensa assim, se eu fizer no sol do meio-dia eu vou suar mais e vou emagrecer mais rápido. Lembrando que o suor não influencia nada, que a pessoa está engordando mais ou menos. Isso é legal a gente ressaltar. Então, quando a gente está transpirando, quando a gente está suando, não quer dizer que eu perdi mais caloria do que um outro dia que eu suei menos, tá certo, né? Isso. Então, a nutricionista pode até falar melhor, mas se a pessoa suou lá, saiu com a camiseta pingando, ela vai tomar um copo d'água e vai recuperar praticamente tudo isso, porque o suor nada mais é do que água, né? Eu tenho um paciente que ele acreditava que ele pesava antes de fazer o exercício. Aí ele fazia lá a corrida dele pela manhã e pesava depois que ele chegava. E aí essa diferença entre o peso antes e o peso depois, ele considerava que era o peso que ele tinha perdido. Ele tinha isso como assim, um rito. Então ele sabia que ele perdia 700 gramas durante o exercício. Mas isso não passa nada mais do que hidratação, né? Eu vou confessar que eu já fiz isso. Então eu tô aprendendo que isso não quer dizer nada. Porque depois o organismo vai metabolizar isso. A resposta mesmo que a gente pode ver de perda de peso é em uma questão de uma semana. Pelo menos, se eu peso hoje terça-feira, terça que vem eu vou ter uma mensuração se eu tive uma perda ou ganho de peso. É verdade que a melhor hora para se pesar é de manhã? Isso, pela manhã, é a melhor hora. Isso é verdade. Então essa parte, pelo menos, eu acertei. Eu estava conversando com o Fernando aqui sobre o melhor horário para o exercício. Aí eu me lembrei de uma questão. A gente tem que dar um intervalo entre as alimentações, entre as refeições, para que o processo digestivo aconteça numa boa. Explica pra gente isso aí. Tem que ter um intervalinho, Liliane? Isso. Falando um pouquinho sobre essa questão do intervalo, é interessante a gente ressaltar primeiro que antes da atividade física é importantíssimo se alimentar. Fazer atividade física em jejum é perder massa muscular. A gente não perde gordura enquanto a gente está em jejum. A gente só começa a ligar o botão de queima de gordura quando a gente se alimenta. Então, por exemplo, uma pessoa que faz atividade pela manhã, ela tem que tomar um bom café da manhã, né, antes do exercício, pelo menos ali o que tenha o mínimo de nutrientes que ela necessita, esperar ali o intervalo necessário para fazer uma pequena digestão e ir para atividade física. E esse intervalo que Mas tem que dar o tempo da digestão, quanto tempo? Mais ou menos meia hora, não precisa ser mais do que isso. Eu posso tomar um café da manhã bem reforçado, esperar meia hora e fazer o exercício? Sim. A questão é, quando as pessoas tomam líquido junto com a comida, então uma pessoa que toma lá café com leite, pão com margarina, provavelmente essa digestão ela vai ficar mais lenta do que quando não se consome líquido junto com a comida. Então é interessante ressaltar que isso vem de um contexto. É lógico que eu não vou encher minha barriga de uma mistura muito grande de alimentos com líquidos, alimento sólido, alimento mal mastigado e querer fazer exercício que eu vou acabar sentindo aquele alimento voltando. Mas se eu sigo as outras orientações de hábitos alimentares saudáveis, eu posso muito bem fazer um bom café da manhã e praticar o exercício. Agora eu também posso ter a opção de, por exemplo, comer uma fruta ou comer uma barra de cereal, fazer o exercício, voltar e tomar o café da manhã. Sim, tem pessoas que se sentem mais confortáveis com esse hábito de comer apenas um alimento leve e praticar o exercício. Aí eu digo, depende do exercício que vai ser praticado. Tá. Porque se for uma caminhada leve, um alongamento, realmente 70 calorias, que é o que tem em uma fruta, uma barrinha de cereal, vai ser suficiente. Agora, se a pessoa vai fazer um exercício aeróbico, vai gastar muito mais energia do que a gente está prevendo, essas 70 calorias elas não serão suficientes e a pessoa pode sentir mal-estar durante o exercício, o que é muito comum também. A gente vai ter que fazer uma paradinha pro intervalo, mas antes só uma participação aqui. Lady Jane Andrade Barbosa.
que a pergunta de hoje é: com que frequência você faz exercício físico? Olha, só quando preciso perder peso. E deu risadinhas aqui. É triste, mas a maioria das pessoas só se lembra da atividade física quando está com problemas de saúde e o médico indica. Triste mesmo, mas olha, mais pura verdade. Gosto de sinceridade. Priscila Zambon Prati. Fiquei muito tempo parada e isso prejudicou minha saúde. Então agora pratico 4 vezes por semana e final de semana futsal mais vôlei. Já me sinto muito mais disposta. Parabéns, Priscila. Carla Silva Santana. Só em pensar dá uma preguiça. Por falar em sinceridade, gosto mesmo de fazer caminhada ao ar livre. Começo a andar e não dá vontade de parar. Abraço pra todos. Abraço, Carla. Eduarda Mirelli, ou Mirelli, não sei. Eu parei de praticar, mas praticava 5 dias na semana. Aliás, a gente vai pro intervalo. Na volta, a gente vai descobrir aqui dos nossos profissionais de hoje qual a intensidade mínima que a gente precisa fazer exercício físico para a gente sair daquela palavra feia chamada sedentarismo. Não sai daí, o seu programa volta já.